Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Creio que Deus quer falar consigo. E hoje nós estamos a olhar para o livro de 2 Coríntios. E nós já vamos no capítulo 12 deste segundo livro. E realmente temos visto aqui como o apóstolo Paulo tem falado ao coração destes cristãos aqui na cidade de Corinto. Ele tem também repreendido, tem mostrado algumas coisas que não estavam muito corretas dentro daquela igreja. Muitas vezes as pessoas olham para as Escrituras e não percebem o que ela está a dizer, exatamente porque não entendem o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto em que estes textos foram escritos. Eu tenho que confessar que, mesmo eu, muitas vezes, tenho dificuldade em olhar para alguns textos e compreendê-los na sua totalidade. É verdade que alguns textos são de difícil interpretação. No entanto, a maioria das passagens das Escrituras, como nós temos visto aqui no nosso programa, são textos relativamente simples, são textos que não levantam grandes dificuldades de compreensão. A Bíblia não é um livro escrito com segundas ou terceiras intenções, como muitas vezes as pessoas querem fazer crer. Muitas vezes as pessoas olham para as Escrituras e pensam que a Bíblia é assim quase como um livro mágico. A Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia é, de facto, a palavra de Deus que quer transformar a nossa vida. Mas é necessário nós lermos a Bíblia tal qual ela se apresenta, entendendo, sim, o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto literário em que os textos foram escritos e, dessa forma, normalmente, encontramos a interpretação desses mesmos textos. No entanto, aqui, esta passagem que vamos ver hoje é uma passagem um pouco difícil de nós entendermos, pois ela vai revelar algumas coisas que nos são vedadas ao mesmo tempo. Então vamos ver o que é que o texto nos está a dizer hoje, o que é que Deus nos quer falar através destes textos da Palavra de Deus. Vamos começar então pela passagem de 2 Coríntios, no capítulo 12, e vamos começar pelo verso 1. Diz assim a Palavra de Deus: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Paulo continua aqui a tentar defender o seu apostolado, como nós já vimos nos últimos programas. Ele estava a falar à igreja de Corinto e havia ali algumas pessoas que punham em causa se ele era ou não verdadeiramente um apóstolo. E ele agora vai começar a apresentar, ou continuar, melhor dizendo, a apresentar as suas credenciais de apostolado. E ele vai falar acerca de algo que ele tinha guardado durante cerca de 14 anos. Era algo que ele tinha guardado no seu coração, uma experiência que ele tinha vivido com Deus que ele não tinha revelado. Mas porque os coríntios eram realmente pessoas que estavam a pôr em causa o seu apostolado, ele vai falar acerca desta visão. E por isso mesmo o apóstolo vai revelar algo tremendo. Ele disse que se aqueles apóstolos que se apresentavam em Corinto se gloriavam neles mesmos, Paulo não se gloriava em si mesmo, não, mas naquilo que tinha acontecido com ele, naquilo que Deus lhe tinha revelado, nessa revelação que ele tinha tido há 14 anos atrás e que ele tinha guardado em segredo durante todo este tempo. Mas vamos ver o que é que realmente o apóstolo Paulo está a dizer. O texto bíblico diz: conheço um homem, e este homem, está-se a referir a ele mesmo, diz o texto: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Agora o apóstolo Paulo começa a descrever neste texto bíblico aqui aquilo que aconteceu com ele, ou pelo menos a percepção que ele tem do que aconteceu. Ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu. E aqui levanta-se a pergunta: então, mas quantos céus, afinal de contas, existem?
A primeira questão, temos mais uma vez de entender a mentalidade com que este texto bíblico foi escrito. E ela é uma mentalidade judaica, uma mentalidade judaico-cristã. E na mentalidade judaica pensava-se desta forma: o primeiro céu é então o local onde estão os pássaros, onde estão as nuvens, esta atmosfera onde nós vivemos. O segundo céu é então onde estão os astros, os planetas, enfim, é o nosso cosmos. E o terceiro céu então é o lugar onde habita Deus, é o lugar da habitação do trono de Deus. E por essa razão o apóstolo Paulo diz que esteve no terceiro céu. Ele quer realmente falar e dizer que esteve na presença de Deus. Ele esteve, não se está a falar em termos geográficos, que esteve para além das galáxias ou que esteve antes das galáxias, porque não há uma localização geográfica deste terceiro céu, mas efetivamente ele está a dizer que esteve na presença de Deus. E é exatamente isto que ele vai narrar. Ele vai descrever esta visão que ele teve. Ele não sabe se foi uma visão real, no sentido em que o seu corpo foi levado a um lugar onde Deus estava. Ele não sabe se foi o seu espírito sequer, por isso ele diz, Deus o sabe. Mas, no entanto, ele fala desta situação, que foi uma experiência extremamente marcante para o apóstolo Paulo. E por isso mesmo ele vai relatar esta experiência. Paulo passou 14 anos com esta experiência sem ter contado absolutamente nada. E ele guardou o silêncio durante todo este tempo, porque realmente ele não deveria expor-se desnecessariamente. O próprio texto bíblico mais à frente vai mostrar a razão pela qual ele teve 14 anos em silêncio. E então ele vai continuar a relatar este episódio da sua vida. E ele diz no verso 3: E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo novamente diz aqui que ele foi arrebatado, não sabe se no corpo ou se somente em espírito. Mas as duas vezes que Paulo revela esta dúvida, ele diz algo extremamente interessante. Ele diz, Deus o sabe. Realmente Paulo manifesta que a sua vida está completamente entregue nas mãos de Deus. Ele pode não entender as experiências que ele tem na vida, ele pode não compreender as circunstâncias que o rodeiam, mas uma coisa ele sabe, é que Deus o sabe. E aqui eu gostaria de tirar uma lição para nós. Estamos nós tão dependentes de Deus que mesmo quando não entendemos as circunstâncias, estamos dispostos a dizer, Deus o sabe, como o apóstolo Paulo faz aqui? Seria bom realmente se nós tivéssemos esta atitude. Quando não compreendemos a doença que nos assola, quando não compreendemos a dificuldade financeira que estamos a viver, quando não compreendemos os problemas conjugais que estamos a ter, quando não compreendemos os problemas com os nossos filhos, temos a coragem de dizer, Deus o sabe, eu vou fazer a minha parte, mas Deus sabe porque é que isto está a acontecer. Infelizmente tem havido muitas pessoas que diante destas circunstâncias dizem logo, bem, é um pecado que está na sua vida. Não, isso é falta de fé na sua vida, mas muitas vezes não é isso. Por vezes não compreendemos efetivamente os caminhos de Deus, pois a própria Bíblia diz que, como assim os caminhos de Deus estão longe dos nossos, assim dista os céus da terra. E realmente os caminhos e os pensamentos de Deus são de sobremodo elevados aos nossos. Há coisas que eu tenho que confessar que eu não entendo da parte de Deus. Circunstâncias que ocorrem na minha vida que eu não sei porque Deus o permitiu naquele momento. Mas uma coisa eu posso dizer, eu não sei, mas Deus o sabe. E eu vou aguardar em Deus, mantendo a minha fé, ficando na expectativa daquilo que Deus tem para mim. Porque eu sei uma coisa, é que Deus é amor. E Ele sabe o que está a acontecer na minha vida. E eu, sabendo que Deus é amor e sabendo que Deus sabe o que está a acontecer na minha vida, sei que Deus não permitirá algo que seja prejuízo para a minha vida. E é nesta confiança da relação com Deus que nós devemos caminhar.
Por isso mesmo, o apóstolo Paulo, não compreendendo esta visão, não compreendendo este fenómeno que estava a acontecer com ele, ele diz: Deus o sabe o que aconteceu comigo. Eu não tenho todos os pormenores. Eu não conheço todas as questões. Eu não percebo todas as nuances desta situação. Mas uma coisa eu sei: Deus o sabe. Eu gostaria de o desafiar a si a desenvolver esta atitude de confiança em Deus, a desenvolver esta atitude interior de poder dizer: Deus o sabe. E deixo este desafio para si que me está a ouvir, na próxima circunstância que você está a viver, ou talvez mesmo agora, onde se encontra, com a dificuldade em que está, possa declarar essa oração a Deus, dizendo: eu não entendo porque é que estou nestas circunstâncias, mas Deus o sabe e eu vou confiar. O apóstolo Paulo, diante desta situação, ele declarou exatamente isto, mas ele prossegue a sua história, dizendo que ele foi levado até ao paraíso. E aqui estas palavras, paraíso, terceiro céu, são realmente sinónimas para o apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz com aquele ladrão, ele disse exatamente isso para aquele homem. Disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto Jesus diz em Lucas 23, 43. E foi exatamente este lugar maravilhoso onde Enoque foi, ou onde Elias foi, mesmo sem ter passado pela morte. Estes são os homens que realmente a Bíblia relata que subiram ao paraíso sem terem passado pela morte. O apóstolo João teve também este vislumbre e ele o relata de uma forma muito cuidadosa no livro de Apocalipse. Eu sei que muitas pessoas não compreendem o livro de Apocalipse. É um livro que realmente tem muitas imagens, muitas alegorias, muitas ideias que são símbolos de alguma outra coisa, e é necessário compreender um pouco mais da Bíblia para poder, compreender bem o livro do Apocalipse. É necessário dominar mais outros livros da Bíblia além do livro do Apocalipse. Mas o apóstolo João, ele descreve aquilo que ele vê nessa sua visão. Ele descreve no livro da Revelação ou no livro do Apocalipse. Ele também não descreve tudo exatamente. É interessante ver que os homens que estiveram na presença de Deus tiveram normalmente uma sensação tremenda. Por isso a maior parte deles, nós vemos relatado nas Escrituras que quando está na presença de Deus cai de rosto em terra, como se desmaiasse, perdendo as forças, porque esteve na presença de Deus. Mas não se fica por aí. Mas ele cai na presença de Deus, mas a sua vida é completamente transformada por causa dessa visão. Quero dizer isto porque sei que muitas vezes há pessoas que caem em determinadas circunstâncias, em determinados cultos a Deus, têm essa experiência com Deus, mas as suas vidas permanecem na mesma. Eu quero dizer, será que você esteve realmente na presença de Deus? Porque uma pessoa que está na presença de Deus tem a sua vida completamente transformada. Eu tenho visto pessoas que tiveram essa experiência de cair, supostamente na presença de Deus. Eu creio que há muitas que caem efetivamente na presença de Deus, mas há algumas que caem porque viram outros cair. E a sua vida continuou exatamente a mesma antes dessa experiência. O que ficou foi uma experiência marcante, mas nada mais do que isto. O que vemos aqui, o apóstolo Paulo ou o apóstolo João a relatar essa experiência que eles tiveram com Deus, a sua vida foi transformada de uma forma radical. O apóstolo Paulo, quando teve esta visão, quando ele foi arrebatado até ao terceiro céu ou até ao paraíso, como ele próprio diz, ele tornou-se um dos maiores pregadores daquela época, do seu tempo. Isto porquê? Porque ele teve uma experiência única com Deus. Esta é realmente a transformação que ocorre quando alguém tem um vislumbre da presença de Deus. Mas isto não é um fenómeno comum. É algo que Deus permite a algumas pessoas, e nomeadamente aqui ao apóstolo Paulo, porque Deus queria que ele se tornasse uma testemunha para os gentios. Agora, o texto bíblico não relata o que o apóstolo Paulo viu. É interessante. O apóstolo Paulo vai relatar aquilo que ouviu. Ou melhor, ele não vai dizer o que ouviu porque ficou limitado por Deus para o fazer, mas ele ouviu alguma coisa.
Enquanto o apóstolo João, ele recebeu uma visão de coisas maravilhosas e realmente o livro do Apocalipse é um relato de algumas dessas coisas. Ele não descreve, como eu já disse, todas as coisas, mas descreve algumas delas. E eu vou passar a ler no livro do Apocalipse, no capítulo 21, o verso 10 em diante, uma descrição bela daquilo que o apóstolo João viu. E diz assim: "E me transportou no espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedónia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônico, o sexto de sárdida, o sétimo de crisólito, o oitavo de berílio, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como de vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Podemos ver esta descrição maravilhosa que o apóstolo João faz da Nova Jerusalém. Ele está a falar de uma nova realidade, uma realidade que nós ainda não temos experimentado, mas que certamente um dia experimentaremos na presença de Deus. Mas o texto bíblico prossegue. O verso 5 diz: "De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas." O apóstolo Paulo reconhece as suas limitações e ele sabe que não tem nada que se gloriar, pois a visão que ele teve provinha de Deus. O verso 6 ainda nos diz: "Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê e de mim ouve." Vemos que o apóstolo Paulo quer deixar muito claro que aquilo que ele quer que os coríntios entendam é a mensagem de Deus, que não fiquem vidrados nele, que não o idolatrem a ele pelas visões, pelo pedigree, pelo seu passado, pelas suas histórias. Não, eles deveriam dar atenção à mensagem que ele tinha, pois é essa mensagem que transforma as vidas. Continuemos a olhar para o verso 7 e diz: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exaltasse." Aqui o apóstolo Paulo vai falar acerca de algo que Deus permite que fique na sua vida para ele não se orgulhar. E alguns creem que este algo seria uma enfermidade que ele teria, pois o livro de Gálatas, capítulo 4 e o capítulo 6, falam exatamente acerca disso, de como alguns cristãos ficaram sensibilizados com uma dificuldade que o apóstolo Paulo tinha nos olhos e por isso mesmo ele deixou então, pensa-se, que este espinho na carne para realmente o manter na humildade. E isto é algo importante. Aquilo que Deus deixou na sua vida pode ser algo que Deus quer utilizar para moldar o seu caráter. Vejamos como aconteceu com o apóstolo Paulo. Voltando a ler o verso 7 e o verso 8 em seguida, vejamos como a coisa aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Diz assim: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, por causa do espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse:
A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Realmente o apóstolo Paulo fez uma oração, de novo orou para que Deus o livrasse deste espinho na carne. E deveria ser realmente tremendo para um homem que tinha também o poder. A Bíblia relata como ele operou várias maravilhas, vários milagres de curas de pessoas. Algumas das pessoas eram curadas simplesmente porque eram tocadas pela sombra do apóstolo Paulo. E realmente um homem que tinha tamanho poder de Deus em si, ter uma enfermidade era realmente algo humilhante. Algo que o mantinha na dependência de Deus, que ele deveria perceber que essa enfermidade que ele tinha era para ele continuar a glorificar a Deus. E o poder que ele tinha provinha de Deus e não dele mesmo. E o verso 10 ainda prossegue a dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Realmente este homem revela um caráter de gigante. Ele revela uma humildade tremenda. Revela a percepção de que é Deus que trabalha no seu ser. Ele prossegue no verso 11 a dizer: tenho-me tornado insensato, a isso me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas diante de vós com toda a persistência, com sinais, prodígios e poderosos milagres, porque nada tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste facto de que não vos ter sido pesado. Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez vou estar pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastaria e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? Vemos aqui realmente esta humildade deste servo de Deus que entrega tudo o que tem, tudo aquilo que é, para levar o amor de Cristo a estes cristãos da cidade de Corinto. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.